Esta é a palavra do Senhor. Leremos todo o capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade. Todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andares pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, da lisonjeia, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Oremos ao nosso Deus. Pai, acima de tudo, peço que aqueles que aqui estão a escutar esse sermão venham realmente ouvi-lo. Peço que as palavras do Senhor não fiquem somente no campo do que é cognitivo, mas passando pela nossa razão, pedimos que o Senhor chegue aos nossos corações. Pedimos que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações essa manhã, de maneira a reorientar, reorganizar as nossas afeições de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Permita-me perguntar-te o que é mais precioso para ti. A maioria de nós que confessamos ser crentes, e cremos nisso, graças a Deus por isso, nosso desejo maior é dizer que o que é mais precioso para mim é o meu Senhor Jesus. O que é mais precioso para mim, para aqueles que cremos, é entender, viver, abraçar aquilo que Ele nos ensina, que Ele nos disse. No entanto, eu preciso continuar o questionamento e perguntar a ti também a seguinte questão: o que ocupou o teu pensamento durante esta semana?
a realidade daquilo que afirmamos como confissão. Nós queremos amar o Senhor acima de todas as coisas, queremos servir a Cristo como cantamos, e tudo isso é real, é verdade, isso nos edifica, e nós precisamos cantar isso. Ao mesmo tempo que nós precisamos ser honestos conosco mesmos, olharmos para dentro de nós e nos questionarmos se o que é mais precioso para nós é consistente com aquilo que ocupa o nosso pensamento. Vou ser mais específico. Posso dar um exemplo muito real para cada um de nós. Durante esta semana, estiveste mais comprometido com o trabalho do ganha-pão, da educação dos filhos, do dia a dia, da casa, das finanças, do trabalho em si? Não digo em termos de ocupação, em termos de tempo, porque temos que trabalhar, mas quero perguntar se isso domina o teu pensamento. Porque se isso domina o seu pensamento, isso revela para cada um de nós o comprometimento do nosso coração. E agora eu vos pergunto, esse comprometimento com as coisas que são relacionadas à vida, as coisas que são relacionadas às necessidades sociais que nós temos, há o mesmo comprometimento em conhecer a Deus? Da mesma maneira que a gente trabalha para ganhar o pão, estamos comprometidos em conhecer a Deus? Tens mesmo em seu coração gravadas essas palavras que são reveladas aqui em Provérbios, de que o conhecimento de Deus está intrinsecamente ligado ao que Ele fala com a sua própria boca? E nós sabemos que Salomão se referia à lei de Deus, à palavra de Deus revelada. Mais tarde, quando os apóstolos vão citar esse texto, eles vão se referir à mesma coisa. Tens em si esse compromisso inabalável em saber e conhecer a Deus através de como Ele se revela a nós? Se não tem, também quero clamar ao seu coração nessa manhã, que esse conhecimento de Deus precisa estar na sua vida, para que você seja salvo. Quero dizer com isso, sem a palavra de Deus e sem conhecer a Deus, não tem como conhecer a Cristo e não há como ser salvo. Logo, você está fadado a viver segundo o seu próprio pensamento, e o seu próprio pensamento destruirá a sua alma. Por outro lado, para nós que somos cristãos, devemos lembrar que o conhecimento contínuo de Deus vai trazer todas essas benesses que acabamos de ler. Eu quero que juntos nós olhemos para o texto agora e entendamos o que Salomão está nos ensinando acerca desse conhecimento de Deus, que vai nos dar todas essas benesses que vemos no final do livro, no final desse poema. Inclusive, a diferença entre aqueles que permanecerão e aqueles que serão destruídos, aqueles que serão estabelecidos e aqueles que serão desarraigados. Esse texto nos serve para uma avaliação do nosso coração, junto com o povo de Deus, para encontrarmos essas características em nós mesmos e entendermos o nosso norte. Por isso eu peço para você olhar junto comigo o que está acontecendo nesse texto. Primeira vez que você olha para essa poesia, você vai perceber que ela foi escrita em duas partes. A primeira é literalmente um chamado condicional. Filho meu, se aceitares.
se aceitares as minhas palavras. E aí, a partir do versículo 5, depois das condições que Deus coloca nessa expressão do chamado do nosso Pai, usando o rei Salomão como representação desse Deus, falando com o Filho, a sua igreja, nós agora, como povo de Deus, recebemos a palavra do Pai dizendo para nós: meu filho, se ouvires as minhas palavras. No versículo 5, as promessas, para aqueles que reconhecem ouvir as palavras de Deus. Versículo 5 vai nos dizer o seguinte: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se ouvires, entenderás. Se ouvires, acharás. Entenderás o que significa temer a Deus, ou seja, viver para Deus. E não somente isso, a promessa é de que, ao ouvir a palavra de Deus, nós vamos experimentar o que é viver para Deus. É um chamado relacional. Não é só cognitivo, não é só conhecimento, não é só racional. É uma relação em que leva todo o nosso ser da presença de Deus para Deus, através de Deus e com Deus acima de tudo. Deus, o nosso Senhor, nos diz que se nós ouvirmos, nós crescemos no relacionamento com Ele. Ele nos chama para essa relação, em que eu vou explicar o papel da graça, o papel da nossa vontade, o que Deus espera de nós nesse chamado, mas ao mesmo tempo eu quero que você entenda o teor de toda a poesia, a condição, os resultados e principalmente a promessa no versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor, que quer dizer como se viver para Deus, como se viver com reverência para Deus. Em segundo lugar, você vai encontrar o verdadeiro conhecimento de Deus, que é relacional. A palavra conhecimento aqui não quer dizer conhecimento cognitivo, é conhecer. Quantos de nós aqui, nesta manhã, e talvez você não possa dizer isso, e se não pode, você pode começar hoje. Quantos de nós podemos dizer: eu conheço Jesus, eu sei quem Ele é quem Ele é quem define quem eu sou. Eu conheço Jesus de tal forma que toda a minha confiança de salvação está nele. Eu sei o que Ele fez, eu sei o que Ele faz, eu sei o que Ele fará. Você pode dizer: essas afirmações não são um tanto exageradas, pastor? Claro. Se você pensar do ponto de vista de que você está dizendo que conhece totalmente, há uma diferença. Porque quem conhece Jesus, realmente se relaciona com Ele, vai passar não somente esta vida, mas a eternidade conhecendo cada vez mais. No entanto, esse conhecimento inextinguível está posto diante de nós a partir de agora. Eu não sei como você veio aqui nesta manhã, qual é a condição do teu coração, mas eu quero dizer para você algo muito importante nesta manhã. Seja você quem for, hoje mesmo, se entregares o teu coração para Cristo, tu o conhecerás. Ele não somente entrará na tua vida, Ele transformará a tua vida. E a partir do momento que você clamar pela vida de Jesus na tua vida, nunca mais serás o mesmo. Portanto, eu te chamo hoje, pela graça de Deus, creia no Senhor Jesus, e tu terás o verdadeiro conhecimento da vida. Não somente isso, creia no Senhor Jesus, e tu realmente serás salvo.
Por isso, eu quero dizer para cada um de nós, que cremos também, que aquilo que vou explicar e defender nesta manhã é importantíssimo para aqueles que creem e começaram um relacionamento com Cristo, como sempre o é, porque está na Bíblia. No entanto, quero dizer para você que a partir desse texto, eu vou convencer, persuadir, dizer aos irmãos que a tua intencionalidade no conhecimento de Cristo, a tua intencionalidade no conhecimento de Cristo é a referência que você tem para você mesmo entender e viver e satisfazer-se na vida de segurança e paz que Cristo oferece. Há algo mais no crescimento cristão. Se nós diminuímos a nossa fé somente ao que se passa depois na eternidade, nós não estamos sendo fiéis às Escrituras. Porque a Bíblia deixa claro para nós que a certeza da vida eterna traz uma vida diferente agora. A certeza das promessas de ouvir a voz de Deus e sermos salvos pela palavra de Deus traz intencionalidade no coração que foi liberto na sua vontade. Essa intencionalidade é o ponto de referência que nós temos para avaliarmos se realmente vivemos uma vida de segurança e paz. Segurança nas promessas de Deus, que não falham, e paz pela satisfação na obra de Cristo e na presença de Cristo nos nossos corações. No entanto, por que é necessário nós lembrarmos disso? Porque o nosso default humano é avaliarmos se temos uma vida de paz e segurança através do nosso bem-estar. Esse é o padrão do ser humano. Se as coisas estão bem, então eu estou bem. Se as coisas vão do jeito que eu quero, então está tudo bem. No entanto, se você prestar atenção no texto junto comigo, você vai perceber, pelo contexto, que as coisas não são bem assim. O contexto nos mostra no capítulo 1, abre o capítulo 1, versículo 22 comigo, diz assim: até quando, ó nécios, amareis a necessidade, ou seja, a loucura, a falta de Deus, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, ou seja, a indiferença, até mesmo o ato de achar engraçado aqueles que são crentes, porque estão desperdiçando a vida, porque são crentes. Mas a Bíblia chama você de louco. Se você olha para os cristãos dessa forma, quem é louco é você. E você precisa se arrepender, porque você não está vendo a vida de acordo com a realidade. Nos versículos, por exemplo, de 25 até o 25, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. Deus está prometendo para aqueles que creem que o espírito dele vai fazer parte da vida dessas pessoas. E olha o que ele promete no versículo 23, e vos farei saber as minhas palavras, que está na Bíblia. Mas aí vem o versículo 24, que continua a descrever o coração daquele que não está intencionalmente procurando crescer no Senhor. Mas porque clamei, ou seja, Deus chamou, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, está falando de todo o povo de Israel, sem dúvida nenhuma. Antes, rejeitaste todo o meu conselho, toda a palavra que Deus deu, no versículo 25, e não quisestes a minha repreensão. Olha o versículo 26, olha o julgamento de Deus. Também eu me rirei da vossa desventura. Aqueles que riem dos crentes hoje, Deus está dizendo, na ironia do soberano, que o que eles pensam é loucura e é digno de riso. No entanto, muito mais que isso, nós vemos no versículo 28 que
aqueles que não ouvem o que Deus quer, ainda que busquem a Deus, não receberão resposta. Versículo 28 diz: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Baseado nesse texto, que nós vemos textos como o Senhor Jesus dizendo que alguns vão dizer Senhor, Senhor, e Ele vai dizer não vos conheço. Por quê? Vocês vivem de acordo com a iniquidade, vocês não ouviram a minha voz. Há literalmente uma ligação direta entre ouvir a voz de Deus e ser salvo em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Cristo. Se você não ouvir, você não tem fé, e se você não tem fé é porque você não ouviu. Logo, Israel é condenada por não ouvir naquele texto em Romanos capítulo 10, mas todo aquele que ouve é a característica, não é ouvir para ser salvo, é salvo, por isso ouve. Porque a pregação da palavra de Deus faz crescer nos ouvidos espirituais que nós não temos pela carne. É como se Jesus chamasse um morto, como chamou Lázaro. Ninguém ali chamaria Lázaro para fora. Eu podia ficar azul chamando Lázaro, sai daí Lázaro, e Lázaro continuaria morto, todos nós. Mas quando Deus, Criador dos céus e da terra, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, diz, Lázaro, sai da tumba, ele levanta e sai. Porque morto sem ouvidos, recebe ouvido, porque recebe vida de Deus. Por isso que o livro de Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça, porque quem não tem, não pode ouvir. Logo, a característica principal desse que entende é justamente aquele que tem ouvido, e esse texto está falando para você que tem ouvido. Ter ouvido não quer dizer que você está sendo intencional ao usar o teu ouvido. É por isso que o texto nos chama a intencionalidade. Só pode ouvir quem é salvo. Se você está aqui nessa manhã e Deus está tocando no seu coração, é porque o Espírito está dando ouvido. Se você não é crente, é porque Deus está te fazendo virar um crente. Se você já é crente, é porque Deus quer que você continue crescendo sendo crente. No entanto, há um chamado para aqueles que têm ouvido, e esse chamado é a intencionalidade no conhecimento de Deus, para que essa intencionalidade lhe mostre o que é bom, o que é ruim, o que é verdadeiro, o que é realmente real, no sentido de entendermos toda a realidade, mas acima de tudo lembrarmos que se não temos essa intencionalidade, é porque algo está errado conosco. Se somos salvos, é porque o nosso pensamento está em outro lugar, é porque a nossa ocupação está inebriada pelas coisas do mundo, mas Deus quer nos santificar disso. Se não somos salvos, é porque você é tolo, você ainda vive na tolice do mundo, e você precisa literalmente crer no que eu estou te dizendo nesta manhã. Tu precisas de Cristo para entender a realidade. Sem Cristo, você é ignorante, ainda que seja um PhD em qualquer coisa desse mundo. Sem Cristo, nós não sabemos nada. Sem Cristo, você é morto e cego. Você depende totalmente de Cristo para saber alguma coisa nesse mundo. Por isso, o texto de Colossenses que lemos nesta manhã, nos fala que aqueles que estão no reino do Filho de Deus, são transformados pelo conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses 1, de 9 a 13, que o crente é chamado porque foi salvo, redimido, comprado por Cristo, transportado para o reino do Filho do seu amor. Ele é chamado a crescer no conhecimento de Deus, porque agora que ele está com o Filho, ele vai crescer em conhecer o Filho, conhecer o Pai, e desfrutar da presença do Espírito, pelo conhecimento de Deus. Ora, o conhecimento de Deus, esse texto, é a medida pela qual nós compreendemos toda a realidade a partir das Escrituras. Deus revela para nós quem Ele é e também revela para nós quem nós somos.
O conhecimento de Deus é relacional, como eu disse, é experimentar dia após dia a satisfação no coração de, independente do contexto das coisas desse mundo, ter a satisfação de saber de que Cristo está conosco e que nós estamos em Cristo. Independente do contexto, seja numa cama de hospital, seja celebrando um aniversário, seja ganhando uma promoção, seja perdendo o emprego, Cristo está conosco. Só tem isso quem o conhece. A intencionalidade no conhecimento de Deus é uma promessa. Se você conhece a Cristo, nós perceberemos que a promessa vai se cumprir em nossas vidas. Então entenderás o temor do Senhor. No entanto, por ser uma promessa, somente Deus pode dar essa promessa. Somente Deus pode fazer isso acontecer, porque o Senhor é que dá sabedoria, está no versículo 6. É da boca de Deus que vem a inteligência, versículo 6. E é da boca de Deus que vem o entendimento da realidade, versículo 6. Você pode achar que sabe a tua realidade, você pode achar que está tudo bem consigo, mas o contexto nos mostra que aqueles que avaliam a vida por estar bem ou não estar bem, está completamente perdido. Por quê? Ora, nós sabemos que é simplesmente a impressão, capítulo 1, versículo 32, olha, os nécios são mortos por seu desvio, ou seja, eles morrem porque pecam, como todo ser humano. Os loucos, presta atenção, e aos loucos, a sua impressão de bem-estar. Impressão de bem-estar. Uns anos atrás foi feita uma pesquisa em toda a Europa, inclusive aqui em Portugal, onde mais de 90% das pessoas se dizem católicas romanas. No entanto, a resposta dessas mesmas pessoas é a seguinte: eu não preciso de Deus, eu estou bem. Você pode pensar, pastor, mas eu sou crente, eu já reconheci que eu preciso de Deus. Então eu volto lá no começo do meu sermão. Todas as vezes que as tuas ocupações estão no teu pensamento acima do conhecimento de Deus, você está dizendo a mesma coisa. Eu preciso de pão, mas eu não preciso de Deus. Eu preciso trabalhar, senão quem vai pagar as minhas contas? Sim, claro, todo mundo tem que fazer isso, a Bíblia nos manda fazer isso. Mas o teu coração, a tua mente, o teu empenho, o teu compromisso. Mesmo sendo crente, alguns cristãos perderam a intencionalidade no compromisso de conhecer a Bíblia, de tal forma que no agir do dia, na ocupação dos pensamentos, estão dizendo: eu não preciso de Deus. Ou pior, eu não preciso aprender mais da Bíblia, já sei o que é suficiente. Que o Senhor te repreenda, porque tu nunca saberás o que é suficiente da Bíblia. Nós vamos passar a eternidade entendendo quem é Deus, nós vamos passar essa vida toda estudando a Bíblia, e ela não vai se exaurir, porque esta fonte de tesouro é inesgotável. Tu precisas dela, agora, porque a impressão de bem-estar é engano. Como é que você avalia se estás bem ou não? A avaliação bíblica é a tua intencionalidade em conhecer o que está aqui, para conhecer quem Ele é. O bem-estar não é o nosso porto seguro, nunca será. Mas o nosso porto seguro está em compreender o conhecimento, é o temor de Deus, é a vida com Deus, compreender a realidade a partir das Escrituras,
de saber quem Deus é e como Ele se revela e por que Ele se revela e qual é o propósito da revelação dEle em relação a nós. O conhecimento de Deus é relacional, é experimentar a cada dia a provisão de Deus no coração pela salvação, pela satisfação em conhecer, crescer e se relacionar cada vez mais pela palavra de Deus com esse Deus que conhecemos. A intencionalidade, como eu disse, sim, é uma promessa, mas ela vem com esse chamado: se aceitares e esconderes. Não é somente saber o que está na Bíblia, é abraçar o que está na Bíblia. Não é somente ler o que está na Bíblia e imaginar outro tipo de Deus na tua cabeça. É permitir que a Bíblia venha formatar o teu pensamento. Em muitas instâncias, quando nós nos perguntamos, e a resposta dos verdadeiros reformados e batistas deve ser sempre essa: por que nós fazemos assim? Se alguém responder, porque sempre fizemos assim, Deus me livre. Porque a resposta dos verdadeiros filhos de Deus é: porque está escrito. Nós precisamos entender que fomos chamados a levar as nossas vidas, a querer saber mais, a buscar conhecimento da palavra de Deus, porque o pregador aqui, Salomão, está dizendo para nós que quando isso acontece, quando você atenta para a sabedoria, para fazer o quê? Para inclinar o teu coração ao entendimento, ou seja, você sabe que as suas afeições estão levando para o pão, para o dia a dia, para as ocupações, você sabe disso, mas porque você foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, o pecado já não mais domina a sua vida, e você tem liberdade agora em Cristo de dizer o seguinte: não, eu quero mais de Deus. Você é o único que pode fazer isso. Os únicos, vou dizer dessa forma, porque quem não tem Cristo ainda está preso no pecado, está morto, sem poder reagir. Mas quem está em Cristo tem a liberdade de ser intencional, de conhecer a Deus. Fé é graça, mas essa graça nos inclui. Essa graça é tão graciosa que Deus nos dá o privilégio de participar. É pela intencionalidade. Olha como essa intencionalidade leva as nossas afeições. No versículo 2, é o teu coração, é a tua atenção, é o teu pensamento. Você vai ver a partir do 3 e 4 que também envolve o teu esforço, a tua prioridade, a tua urgência. Se buscares, o texto diz, se aceitares e esconderes, para inclinar o teu coração, se buscares, a ideia de buscar aqui sim é esforço, é prioridade, é colocar Deus em primeiro lugar, é colocar a Bíblia em primeiro lugar, é a urgência de dizer o seguinte: se eu não comer desse pão, eu morro. Tudo bem, se eu não trabalhar, eu não pago as minhas contas, mas se eu não comer desse pão, eu morro. Aqui é uma interseção entre o desejo genuíno de conhecer a Deus e a generosidade do nosso Deus em fazer isso conhecido, porque nesta Bíblia também está escrito: aquele que buscar, encontrará. Se você buscar, jamais Deus vai rejeitar alguém, porque todo aquele que vem até Ele, de maneira nenhuma, Ele o rejeitará. Porque se veio até Ele, foi Ele que trouxe. E se Ele trouxe, Ele não vai rejeitar. A lógica é simples.
Meu querido irmão, minha querida irmã, não importa qual seja a sua situação, se as ocupações do coração, se o dia a dia foi difícil da semana passada, se o pecado, se a ansiedade, se todas essas coisas, até mesmo o bem-estar tomou conta do seu coração, se hoje mesmo dobrares o teu coração e a tua vida e o teu pensamento dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, hoje mesmo, Deus é tão gracioso que Ele te perdoa e Ele te faz conhecer mais dEle. Hoje mesmo, agora. Agora, Ele se revela a você pela palavra. Ele coloca uma fome que só pode ser saciada por Ele mesmo. Fome e sede de justiça que encontramos na palavra. Ele coloca uma sede que só pode ser saciada por Ele mesmo, pois Ele é a água da vida. Ele é o resultado dessa intencionalidade. Deus jamais responde negativamente ao coração que o busca pela palavra. Mas se você tentar buscá-lo sem a palavra, o que você ouve dele você pode gritar, você pode pedir, você pode fazer o que você quiser. O que eu disse está diante de si. Temos no capítulo anterior. Ao mesmo tempo que Deus é generoso em revelar-se, Ele só faz coerentemente com os seus mandamentos, e o mandamento dele é: ouve a minha voz. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ouve, ó povo de Deus, o Senhor Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Ouve, povo de Deus, o Senhor Jesus é dono da tua vida, é dono do teu pensamento. O Senhor Jesus Cristo é a única realidade que realmente governa o universo. Todas as outras são narrativas mentirosas de homens que sonham, mas perderão tudo porque serão desarraigados. A verdadeira compreensão da realidade está reservada somente àqueles que buscam na Bíblia. E ao fazer isso, você vê isso no versículos 6 e 7. Essa é a compreensão da realidade. A Bíblia é a nossa teoria crítica da realidade. Não é Marx, não é o psicologismo, não é Rousseau, não é Montessori, não é pedagógico. A Bíblia é a nossa realidade. Ela é a única que diz para nós o que realmente é o homem e o universo. O resto é mentira. Muitos de nós querem servir a Deus do nosso jeito. Não funciona. Muitos de nós querem ter um relacionamento com Deus sem conhecimento de Deus pela palavra. Não conhecerás. Se não houver a intencionalidade do teu coração de estudar esse livro, amar esse livro, guardar esse livro, entender esse livro, porque esse livro revela Cristo, nem Cristo tu terás. Nem Cristo. Quem não gosta de estudar a Bíblia, provavelmente não é crente. Quem despreza a teologia são falsos mestres. A teologia vem da Bíblia, e a Bíblia vem de Deus. Mas não somente isso, ela mostra para você que caminho é bom na vida, ela dá satisfação interna. Meus queridos irmãos, beber da fonte da água da vida em Cristo é encontrar uma satisfação interna que é plena e que não depende dos contextos desse mundo. Eu posso sim passar pelo vale da sombra da morte, mas eu sei, pela palavra e promessas de Deus, que a vara e o cajado de Deus me consolam. E nele eu encontro descanso. A maravilha disso tudo é que você não vai cair no fake news do mundo. A partir dos versículos 11 a 15, você não vai ser influenciado pela conversa do mundo e nem das suas alegrias. Porque o mundo se apresenta como uma resposta para a nossa vida. As ocupações da vida se apresentam como uma resposta. Se eu trabalhar mais, eu ganho mais dinheiro, logo eu ficarei satisfeito. Quem aqui já ficou satisfeito com alguma coisa que ganhou, com algum salário na vida? Até o Jeff Bezos, esse dia eu estava reclamando que tem pouco. Ninguém se satisfaz com isso.
Contentamento não vem de coisas, nem da ocupação, nem das coisas que se faz nesse mundo. O contentamento vem exclusivamente da pessoa de Jesus Cristo. E quem não tem Cristo jamais será contente, jamais será satisfeito. O crente passa por dificuldades, nós passamos por descontentamento pela nossa carne também, mas deixa eu explicar uma coisa: com todas essas falhas, com todas essas imperfeições, nós experimentaremos pela ressurreição do nosso corpo a plenitude de todas as coisas, onde estaremos fisicamente unidos com Cristo na eternidade. Nada satisfaz o homem mais do que isso. Nada. Ninguém. Quando nós estivermos com Cristo, a satisfação final será completa. Mas ela começa hoje, porque hoje eu posso viver dessa esperança satisfatoriamente em mim mesmo. O texto nos diz que aquele que conhece a Deus se satisfaz em conhecer a Deus. Aquele que conhece a Deus quer conhecer mais de Deus. E se por algum motivo essas questões estão apagadas dentro de você, tu precisa reacender pelo poder do Espírito Santo que está em você a intencionalidade. Eu preciso conhecer, eu preciso saber, eu preciso me enquadrar, eu preciso beber dessa fonte, porque ela me dá Cristo e Cristo somente. Seja intencional no conhecimento de Deus, no contexto da igreja. Seja intencional a chegar na hora da escola dominical e não depois. Seja intencional em buscar entender as coisas. Seja intencional em ler a sua Bíblia. Seja intencional quando a igreja chama você: olha, vamos passar um dia inteiro à volta de 1 Pedro. Seja intencional a junto com a igreja crescer. Quando as mulheres se encontram para estudar a palavra juntas, para cumprir Tito capítulo 2, seja intencional, irmãs, em fazer isso também. Seja intencional, homens, quando os homens se encontram uma vez por mês para orarem uns para os outros, para falarem sobre a Bíblia, seja intencional a ler bons livros, bons teólogos, seja intencional na vida pessoal. Não comece a sua vida sem palavra, não termine o seu dia sem palavra, seja intencional. Não permita que a sua família passe um dia inteiro sem que a Bíblia não seja falada, sem que o Evangelho não seja proclamado, sem que de alguma forma nas orações, na mesa das refeições, no dia a dia, lavando louça, limpando a casa, sem que a Bíblia seja completamente exposta em tudo que a gente faz. Seja intencional em constantemente estar diante, perante, através, rodeado da palavra de Deus. Seja intencional. Porque se você for, a satisfação que ninguém pode te dar, que Deus já te deu, e você só precisa tomar, porque Ele é generoso. Seja intencional, porque fomos redimidos para esse conhecimento de Deus, para viver pelo temor de Deus. Calvino disse: não posso conhecer a Deus, enquanto não me conscientizar de mim mesmo em pensamento. Está falando de arrependimento. Mas não posso verdadeiramente conhecer a mim mesmo, senão em relação a Deus. Sem Deus, a gente não sabe nem quem a gente é. Sem Cristo, a gente não consegue. Por isso que o mundo está maluco atrás de identidade. Porque sem Cristo, até a identidade de ser humano a gente perde. Como estás nesse conhecimento de Deus? Quão intencional tu és na igreja, na tua família? Abres a Bíblia com os teus filhos? Falas do Evangelho com eles? Responde aos problemas da vida primeiro com a perspectiva da palavra de Deus e depois com as soluções práticas? Como está a tua vida no conhecimento de Deus? Quero dizer-te que o único norte que pode dizer se você está bem ou não é se você está intencionalmente buscando conhecer a Deus pela palavra. Se não, não estás bem. Que Deus nos ajude.